E aconteceu no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, que apregoaram um jejum diante do Senhor, todo Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Jerusalém. Eu preciso mostrar para você aqui o que estava acontecendo nesse texto, que é para a gente poder ter uma dimensão real do que estava acontecendo aqui. Bem, Jeremias foi um profeta chamado por Deus para pregar sobre muitas coisas. E Jeremias estava ali pregando e falando e recebendo a mensagem de Deus, repassando a mensagem de Deus, como Deus havia dito a ele. No entanto, o que acontece? Essas mensagens muitas vezes não eram ouvidas. Então, uma das mensagens de Jeremias era assim: olha, a gente tem que mudar as nossas atitudes, a gente tem que se converter das nossas ações, porque se a gente não fizer isso, esta terra maravilhosa em que a gente está, essas casas maravilhosas em que nós estamos, essa vida maravilhosa que nós temos, que nós estamos tendo, Deus vai trazer juízo sobre a terra, Deus vai trazer consequências sobre a terra e nós vamos ser expulsos daqui, né? E nós vamos passar muitos anos em Babilônia. A Babilônia vai chegar aqui e vai destroçar toda a terra e nós vamos ser tirados da nossa terra, a terra que Deus nos deu, por causa da consequência do nosso pecado. E aí, Jeremias vai falando sobre isso, vai falando sobre isso e vai falando sobre isso, de sorte que ele, com a pregação da verdade, ele faz com que as pessoas, com a pregação da verdade, ele faz com que aqueles príncipes, reis, aquelas pessoas que eram mais importantes, ficassem com raiva dele, com ódio dele, de sorte que Jeremias foi preso. Então, quando a gente começa o capítulo 36, a gente vai ver que Jeremias está na prisão. Por quê? Por causa das palavras que ele falava acerca daquilo que Deus iria fazer àquela cidade. E aí Jeremias, na prisão, fala com um amigo dele e fala assim, ó, manda chamar Baruque, que Baruque vem aqui, que eu quero ditar algumas coisas para Baruque, porque eu não posso falar essas coisas lá na casa de Deus, que era o templo, né? Eu não posso falar porque eu estou encarcerado aqui. Então, chama Baruque, eu vou falar, ele veio fazer uma visita na prisão, eu vou falar todas as coisas que Deus tem falado comigo, ele vai escrever no livro e vai ler diante do povo na igreja, no templo. Ele vai ler ali, naquele local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, onde, né, a gente imagina que as pessoas estão aí dispostas a ouvir a palavra de Deus, né? Aonde? Na igreja, né, no local onde a gente se reúne ali para louvar a Deus, para adorar a Deus. No caso deles, eles faziam sacrifícios, né, e estavam ali servindo ao Senhor. E aí, o enviado de Jeremias vai até o templo, chega lá no templo, pega o rolo do que ele escreveu e começa a pregar aquilo que Jeremias havia dito para ele. E dentro dessa pregação está assim, ó: convertam-se, vocês precisam se converter, né? A gente precisa, não é assim, convertam-se vocês, né? Ele está dizendo assim: nós precisamos nos converter de sorte que essas coisas não venham sobre as nossas vidas, não venham sobre a nossa terra, não venham sobre a nossa casa, a nossa família, não venham sobre nós. Então nós precisamos que vocês ouçam isso, porque Jeremias falou assim: quem sabe se eles vão ouvir aquilo que está sendo pregado contra eles, falado contra eles, que vai vir de consequências, e eles se convertam do seu coração. Uma vez, veja uma coisa interessante, uma vez que, mesmo que Deus já tenha determinado algo, se você se converter de todo o seu coração, se você se voltar para a palavra de Deus, Deus pode mudar. Então, assim, Nínive, só para te dar um exemplo, abrindo um parênteses aqui, Nínive era uma cidade muito pecadora diante de Deus. Deus fala assim: olha, eu vou destruir Nínive em 40 dias. O que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, eles se converteram, desde o rei, os seus príncipes, todo mundo, as pessoas, os animais, todo mundo fez jejum, clamou a Deus pelo seu pecado, pedindo perdão, e Deus perdoou aquela cidade, e aí foi aí uma bênção, né? Então é isso que eu quero mostrar para você. E aí, Baruque vai lá e fala essas palavras, as pessoas ouvem essas palavras, e alguns falam assim: ei, olha só, essas coisas que vão vir aqui não vão ser coisas muito boas, não. É bom a gente tomar algum tempo. Então, essa palavra é levada ao rei.
ali aos seus nobres e aquelas pessoas importantes, né, que tomavam as decisões e tudo mais, e eles ouvem aquela palavra: "Eu vou levar diante do rei". Só que quando ele chega diante do rei, o rei começa a ouvir aquelas palavras e fala assim: "Ah, a gente não quer saber disso não". Pegou o rolo do o livro, né, que pegou aquilo que Jeremias havia ditado e estava escrito, pegou aquilo e jogou no fogo e falou: "Ah, que nada, isso não vai acontecer, que nada". Então é isso que eu quero mostrar para você aqui andando pelo texto, para a gente ver o que Deus pode fazer, né, se a gente se converter de todo o nosso coração, né. Deus pode mudar maravilhosamente ou não, né, dependendo de como você se comporta.